Bom, continuando aqui, ó, mais um conceito. A gente já viu serviço, oferta de serviço, e agora o famoso Service Management, ou gerenciamento de serviços. Como sempre, eu vou trazer aqui sempre as definições da própria ITIL, né? A ITIL define gerenciamento de serviços como um conjunto de capacidades organizacionais que habilitam a geração de valor para os clientes na forma de serviço. Tudo bem, nada de novo, nada de muito relevante também para a gente explicar aqui, tá? Só essa palavrinha capacidades aqui, ó, isso vem lá de trás, tá? Quando a ITIL conversava muito ainda com outros frameworks, conjuntos de práticas e etc. Quando a gente estuda processos, tanto no CMMI, quanto no PMBOK, etc. Não no PMBOK, mas no OPM3, que é o guia lá do PMI para definir maturidade em gerenciamento de projetos, enfim. Quando você estuda processos em geral, né? Os processos eles evoluem para adquirir capacidade, por isso que o termo está aqui, tá? E na medida em que os processos de uma organização adquirem mais capacidade, a gente diz que a organização está amadurecendo. Por isso que existem diversos modelos de maturidade organizacional e essa história de dizer que o gerenciamento de serviço é aplicar um conjunto de capacidades organizacionais, no fundo, gente, é aplicar um conjunto de processos. Por isso que às vezes eu me irrito com algumas coisinhas que a gente vê hoje em dia, até dos responsáveis pela evolução dos conjuntos de práticas, mas como a gente começou a estudar lá no início, a gente vê, poxa, você vê que eles querem tanto eliminar a palavra processo, mas, por exemplo, se esquecem, né, que tem muita coisa no próprio texto da arte que está relacionada à ideia de processo, tá? Essa questão das capacidades organizacionais é evolução de processo, tá? Modelos de maturidade baseados na capacidade que o processo tem. Quando você estuda, inclusive, lá na qualidade, existe uma teoria em torno da capacidade do processo. O que é a capacidade do processo? Você definir limite inferior, limite superior, e aí verificar, né, o quão capaz o seu processo é de ficar dentro daqueles limites, enfim, não são questões para a gente tratar aqui, tá? Então essa expressão aqui que em princípio pode parecer um pouquinho estranha, aplicar capacidades organizacionais, na verdade, aplicar processos, mas na ITIL 4 é importante, tá? Na ITIL 4 você vai dizer o quê? Aplicar práticas. Porque a ITIL 4 ela não usa mais a palavra processo, ela usa práticas, tá? Não tem problema, porque na verdade eu sempre falei, né? A ITIL é um conjunto de boas práticas que são descritas na forma de processos, tá? A gente atualmente só esconde um pouquinho a palavra processo e usa práticas. Então é isso que ele quer dizer com esse conceito de gerenciamento de serviço, tá? E não só as práticas, a gente vai ver que tem muito mais coisa por detrás. Tem os princípios, tem as dimensões da ITIL versão 4 e etc, tá? Bom, essa é a definição genérica de gerenciamento de serviços e se a gente estiver especificamente falando de gerenciamento de serviços de TI, dá na mesma, só que aí a gente vai estar especificamente falando da organização provedor de TI. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar dessa definição de organização, tá? Essa figurinha aqui dos carrinhos, por que eu coloquei aqui? Eu lembro que na época que eu estava estudando, um exemplo interessante quando você pensa em o quão importante a TI é hoje em dia, é você imaginar o que era um carro antes, é basicamente 4 rodas, um motor, né, e uma carroça em cima dessas 4 rodas, e o que é um carro hoje, né? A quantidade de TI que a gente tem embarcado nos nossos automóveis, mesmo nos automóveis populares, né? Você tem um carrinho lá que você para na oficina, o mecânico vem com um aparelho e ele conecta o aparelho lá no seu carro e aí gera um diagnóstico, né, de tudo que está ruim, enfim, quais são os problemas que o carro tem, os problemas que o carro teve. Eu fiquei impressionado da última vez que eu levei o meu carro, que nem é assim lá essas coisas, né, no mecânico, que ele extraiu um relatório lá que eu falei, poxa, nem eu sabia disso, mas agora você me dizendo, de fato, eu lembro que isso aconteceu mesmo. Então, ele consegue extrair relatórios do automóvel com basicamente um monte de coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, e isso facilita demais
o diagnóstico, tá? Isso para dar um exemplo, gente, fora da nossa área de TI, né? Então a TI está em tudo, e basicamente todas as organizações dependem cada vez mais, e por isso que a gente estuda a ITIL. Por mais que eu tenha ressalvas, né? Eu sempre tenho, o gerenciamento de serviços de TI é muito importante, e não existe por enquanto nada melhor do que a ITIL para que a gente estude as boas práticas nessa área, tá? Só uma ressalva rapidinho aqui com relação à palavra gestão, porque quando a gente fala de gerenciamento de serviço, a gente está falando de gestão, tá? A ideia é a gente entregar um serviço de forma eficiente e eficaz. O conceito de eficiência e eficácia também é bastante estudado por via das dúvidas, né? Não é o foco direto aqui do nosso curso, mas vamos revisar rapidinho aqui esses conceitos. O que é a gestão? Qual é o trabalho do gestor? Utilizar os recursos da melhor forma possível, e utilizar da melhor forma possível significa ser eficiente, né? Para atingir os resultados esperados. Atingir os resultados significa ser eficaz. Perceba que nessas aulas de introdução e conceito, a gente está estudando bastante a ideia do que é resultado, né? Lembrar que o resultado tem a ver com o que o cliente deseja, a ideia de valor que o cliente tem, e eu tenho que fazer isso utilizando os recursos disponíveis, etc. Então, gerenciamento de serviços, a palavra gerenciamento ela é sinônima da palavra gestão. Eu sempre falo isso nos meus cursos também, tá? Gestão e governança são coisas diferentes. Governança é uma coisa, gestão é outra coisa. A gente estuda muito isso lá na ISO 38500, no COBIT também. Agora, gestão e gerenciamento não, são palavras sinônimas, tá? Então, só uma ressalva, gestão da TI, gestão dos serviços de TI, gerenciamento dos serviços de TI, basicamente a mesma coisa, basicamente é ser eficiente e eficaz na entrega na gestão dos serviços de TI, tá? Para terminar essa aula, a gente acabou de falar que toda organização depende cada vez mais da TI para oferecer serviços, o que vem a ser uma organização. A ITIL 4 ela trouxe uma definição própria de organização que, na verdade, tem um pouco a ver com um conceito que a gente vê, inclusive, nos livros de administração geral, tá? Organização é uma pessoa ou grupo. Então, aqui, o primeiro ponto importantíssimo. Uma única pessoa, do ponto de vista da gestão de serviços de TI na ITIL 4, ela pode representar uma organização. Então, aquele consumidor final para o qual a gente presta serviço, ele é, sim, uma organização do ponto de vista da arte, tá? É uma pessoa ou grupo de pessoas que tem funções, responsabilidades, autoridade e relacionamentos para atingir objetivos compartilhados. Tudo bem, o restante desse conceito não tem muita novidade, só fique atento a uma questão importantíssima, tá? Se a organização ela é composta por uma pessoa ou um grupo de pessoas, pode acontecer o seguinte, olha, eu não sei se você já estudou a ITIL 3, já tem algum conhecimento da ITIL 3, em vários momentos a gente estudava a ideia de provedor de serviço, tá? Provedor de serviço envolve um conjunto de recursos e etc., de um departamento de TI, né, de uma área de TI, enfim, que tem como objetivo prestar serviços para a organização. Aqui eu estou falando do caso do provedor de TI interno, tá? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas perceba que desse ponto de vista, e olhando esse conceito de organização que a ITIL 4 trouxe, o provedor de TI em si, por si só, ele é também uma organização, tá? E a gente sempre falou isso. Se você der uma olhada nos cursos de ITIL que eu já gravei, os antigos, eu sempre falei, a ITIL ela é toda escrita no sentido de você enxergar a área de TI ou o departamento de TI, qualquer que seja o nome que você dê, dentro de uma organização, como um pequeno organismo dentro de um organismo maior, ou como uma organização que está inserida dentro de uma outra organização maior, tá? Então, esse é o ponto mais crucial desse conceito. A organização pode ser a própria empresa como um todo,
Os departamentos dentro da empresa podem ser organizações e até mesmo grupos de trabalho podem ser vistos como organização. Por quê? Porque a organização é quem entrega o serviço. E todo o estudo que a Agile faz, ela parte desse princípio. É uma organização se relacionando com outra organização para entregar serviços, tá? Inclusive, esse é um ponto que a gente vai tratar daqui a pouco na próxima aula, essa questão de relacionamento de serviço, e tem muito a ver com esse conceito de organização que a gente acabou de dar aqui, tá? Tudo vai ficar cada vez mais claro, tá bom? Até mais.